Bruxo do céu, a garganta tá assim, ó. Parece que fizeram. Vocês viram o filme O Advogado do Diabo, que pregaram a língua lá e o cara não conseguia falar? Eu tô igual. Acho que fizeram alguma coisa para mim não falar. Mas não adianta, o bruxo vai falar. Nem que eu tenho que beber alguma coisa aqui para poder falar, para secar a garganta, porque tá terrível. Por que tantas pessoas usam o título de mestre? Simples, gente. Porque são mestres em quimbanda e nós devemos respeitar o título de mestre em quimbanda. Bruxo, mas tem algumas pessoas que se apresentam como mestres em alta magia. Como é que eu faço para reconhecer se o cara é mestre em alta magia ou ele é mestre em quimbanda? Pelo que ele fala. Se ele fala de Exu, Pombagira, rituais de baixa, que são rituais de corte de animais ou rituais com cabeças de animais, rituais com cérebros de animais, tudo é baixa. São rituais que vieram da quimbanda, que vieram do candomblé, que vieram da nação. Essas pessoas só conhecem esses termos. Elas falam em entidades, falam em orixás. Essas pessoas trazem com elas aquela cultura. Algumas dessas pessoas foram iniciadas em alta magia. São neófitos, ainda não se tornaram mestres. Quando elas forem mestres, elas falarão uma linguagem diferente. Elas falarão sobre outras coisas. Elas poderão explicar o hermetismo, por exemplo. Poderão explicar alguma coisa sobre Cabala, sobre a árvore da vida. Poderão explicar o tetragramaton. Poderão explicar coisas simples como o número 1 e o número 2, o que representam. Por que do outro lado tem 3, 1, 2, 3? Eles vão poder explicar essas coisas. Por enquanto, eles não têm essa condição. Embora isso esteja em qualquer livro, mas neófitos leem livros que os mestres indicam. É para isso que se procura um mestre. Ter o título de alta magia e não falar nada sobre alta magia também é outra forma de não se expor. Por exemplo, a pessoa não conhece nada de alta magia. Ela continua falando de baixa magia. Por quê? Porque se alguém perguntar para ela sobre alta, ela não vai saber responder. Ela está estudando ainda. Não é vergonha não saber. Vergonha é não admitir que não sabe. Outro fato muito importante. Vão procurar um mestre em alta magia. Normalmente essas pessoas, mesmo tanto quem faz alta ou quem faz baixa, faz live. Sempre tem alguma livezinha pequena, faz transmissões ao vivo, porque não tem medo que alguém lhe faça uma pergunta durante a live. Pessoas que não fazem live é porque têm medo de serem questionadas. Pessoas que não permitem que você comente, que você faça comentários nos seus canais, têm medo dos comentários. Pessoas que não têm Facebook e não têm fanpage, que são aquelas páginas dentro do Facebook, onde é liberado que você pode escrever o que você quiser, essas pessoas também não têm fanpage. Elas não têm. Pelo medo de que alguém diga alguma coisa ou faça alguma pergunta que vai constranger aquela pessoa e ela talvez não tenha onde buscar, porque nem todas as informações estão no Google, porque o Google é burro. E mais burro somos nós, que às vezes que às vezes a resposta está no Google e nós não sabemos como fazer a pergunta. É necessário saber, entender a linguagem que o Google foi programado para que ele consiga encontrar a resposta certa. Quando você faz uma pergunta muito boa, as respostas virão todas em um outro idioma, porque no nosso idioma muitas vezes não tem a explicação. Tem talvez um pedaço, algum trecho de algum livro, mas o resto você vai ter que estudar em livros
que foram escritos em outros países e que ainda não chegaram no Brasil. Embora sejam livros antigos, mas como esse movimento que está acontecendo no Brasil de rituais de alta magia, eles começaram há pouco. Começaram há pouco, assim como a quimbanda luciferiana. O ocultismo no Brasil, ele é muito novo. São poucas pessoas que se dedicaram a estudos há muito tempo. São pouquíssimas, a maioria são jovens que começaram agora. Então eles não têm onde buscar essa informação, a não ser com os mestres. E os mestres não passam essa informação assim. Não, eles passam gradativamente para que a pessoa vá aprendendo e vá dominando o assunto. Para que ela, sim, possa se apresentar e falar uma linguagem que os mestres de alta magia vão entender. Mas, bruxo, tu não disse que tem que falar linguagem popular? Sim. Mas quando essas pessoas estiverem capacitadas para falar a linguagem, vamos dizer aqui de termo técnico, da alta magia, elas conseguirão falar da forma popular que você consiga entender. Por quê? Porque elas já entenderam. Enquanto elas não entenderem, elas não conseguirão verbalizar uma coisa que não entrou na cabeça delas ainda. Elas não conseguirão, o que elas vão fazer é repetir termos técnicos que elas escutaram, mas não entenderam. Quando tu passa a verbalizar de forma popular o teu conhecimento, é porque tu já tem um grande conhecimento dentro da área em que tu estás fazendo um vídeo, comentando, ou entrando em algum chat, ou entrando em algum fórum. Difícil entrar em grupos? Para quem tem muito conhecimento, eles não deixam entrar. Não deixam. Os donos de grupos, os donos dos grupos estão ali apenas para falar a verdade deles e não aceitam contestação de forma nenhuma. Se você publicar algo lá, e eles verem que você é um imbecil completo, eles com certeza vão deixar que você publique. Mas se você tiver um pouco de conhecimento, e tiver discernimento, tiver o dom da palavra, conseguir verbalizar todas as suas ideias, eles jamais permitirão que você entre nesses grupos. Por quê? Quando a gente não sabe o que fala, a gente jamais permitirá que quem sabe fale, porque vai fazer com que a gente pareça um idiota e talvez a gente realmente seja um idiota, assim como o bruxo o é, porque está todo dia aprendendo e buscando, mas mesmo assim, mesmo o bruxo sendo um idiota, não consegue falar nos grupos. Meu abraço a todos vocês.